porque o assunto está em alta O assunto tá bombando. e o assunto está bombando e o crente está sendo desafiado, né? Igual quando a gente olha lá para a palavra de sejam prontos a responder todo mundo que pedir razão da vossa esperança. Eu acho que essas perguntas estão vindo aí, é sinal que tem gente perguntando e a gente quer saber como responder, né? Vamos que vamos. Na quarta-feira já teve uma pergunta sobre essa. Tá na mesma dinâmica aí. Então, vamos lá, deixa eu revelar para os irmãos a pergunta aqui. Vamos lá, um, dois, três. É a pergunta da dona Fernandinha que está assistindo a live, que ela falou para mim que está assistindo, pastor. Então, já Opa, vou aproveitar e falar assim que a menina é bonita e não é brincadeira, não. Entendeu? Na Fernandinha, o pastor que selecionou essa foto aqui, entendeu? Eu e ela. A Fernandinha perguntou assim, pastor, como podemos responder contra o movimento LGBTQAI+, e que é mais plus, ou mais, como alguém quiser falar, de forma amorosa e bíblica, pastor? Como que responde? Eu acho que vale uma definição aí. L é de lésbica, G é de gay, B é de bi, T é de trans, Q é de queer, I é de indefinido e A, eu não me lembro, acho que é de assexuado, né, pastor? uhum. E o plus é porque é os indefinidos de uma maneira que ainda a pessoa está se descobrindo. Então, como responder para esses movimentos de uma maneira amorosa e bíblica? Acho que tem um ponto aí, porque alguns extremos, então como ser amoroso e bíblico para responder com relação a essas coisas, pastor? Então vamos lá, vou ser bem direto ao ponto, literalmente falando, né? Obrigado, Fernanda. Um abraço para o povo aí do Itaim Paulista e das regiões. E essa pergunta ela é pertinente porque nós vemos como que a sociedade anda tratando este assunto, né? Sim. E aí eu quero primeiro dizer que a Fernanda ela trouxe um item importante aí, que é movimento. Então, nós não estamos aqui, né? Então, direcionando a pessoa, né? Guarde bem, Uhum. né? Vamos fazer uma distinção. Então, primeiro, se a gente quer responder ao movimento, primeiro eu creio que é importante a gente fazer um exame do movimento para que a gente conheça quais são os princípios, os pressupostos e os princípios que basilam o movimento. Sim, Entendeu? sim. Né? Faz parte, é muito importante nós conhecermos, se nós queremos responder a um movimento, seja ele qual for, nós precisamos conhecer. Vale a pena, então, conhecer tal assunto a profundo, para você não falar bobeira e ser engolido, Sim. né? Então, eu acho que vale a pena isso, se a pessoa quer, né? E aí, como você disse aí, quando a gente vai, então, verificar como é que esse movimento nasce, a gente... Aí você definiu aí, né, que são o L, né, que são mulheres que sentem atração, né, afetivo, Uhum. sexual do mesmo gênero. Aí os gays são homens que sentem atração efetivo sexual, né, por pessoas do mesmo. Aí o bi é homens e mulheres que sentem atração afetivo sexual pelo gênero masculino e feminino. Uhum. Trans, aí você começa já a perceber como é que o negócio vai indo, Vai né? expandindo, né, pastor? Vai tomando uma proporção. Então, Sim. precisa tomar cuidado, né? Conhecer. Aí vem Uhum. esse care, ou cure, sei lá, né? Sim. São pessoas que se auto-identificam com o gênero, que transitam tanto no feminino como no masculino, e outro gênero, ou em outros gêneros no qual o binarismo não se aplica, enfim, né, o intersexo, né, e o assexual, que agora que eles colocaram aí, que são Isso. pessoas que não sentem atração afetiva ou sexual por outras pessoas. E o mais, eles tentam pegar tudo Sim. aquilo que possa surgir no pacote aí. Sim. Né? Então, o que nós precisamos, primeiro, então, conhecer. Agora, a forma bíblica.
Aí é que começa, então, o ponto, Henrique. Sim. Primeiro, eu diria que nós precisamos ter sabedoria. Uhum. Sabedoria. Porque uma coisa é ser inteligente, a outra coisa é ser sábio. Uhum. Nós precisamos ser sábios. E o que é a sabedoria? Saber, né, do conhecimento, e doria, colocar em prática, agir. Saber colocar em prática aquilo que você aprendeu. Saber colocar em prática, expor, saber qual é o momento, qual é a hora, qual é o cenário, né? Fazer a sabedoria envolve discernimento. Discernir se as pessoas que você vai responder estão interessadas no quê? Estão interessadas em conhecer a tua fé? Estão interessadas em saber mais a respeito do seu Cristo? Ou estão interessadas em ridicularizar? Estão interessadas em querer palco, plateia, para poder ganhar visibilidade, né? Sim. A gente precisa saber, literalmente, ter um discernimento se as pessoas estão querendo conhecer as grandezas do nosso bom Deus ou estão querendo achincalhar a nossa fé, né? Então, nós precisamos ter discernimento. Jesus fazia muito disso, sabia? Fazia assim muito. Você lembra aquele episódio que os caras queriam colocar ele numa enrascada, Henrique? Lembra? E aí ele perguntaram a respeito com que autoridade ele fazia, né? Sim. E aí Jesus vai dar uma outra pergunta, com que autoridade João fazia o que fazia? Aí os camaradas desconversaram e Jesus falou, eu também não vou tratar desse assunto. Então, a gente precisa ter um discernimento diante destas questões, para não dar oportunidade para ridicularização. E aí, conhecer o que a Bíblia fala sobre o assunto. Conhecer muito o que a Bíblia fala sobre o assunto. E aí, nós precisamos, então, falar para Fernanda e para todo que nos ouve, né? A forma amorosa. Perfeito. Não existe forma mais amorosa para alguém do que anunciar o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, ok? Né? Então, essa é a forma mais amorosa. Agora, o que eu preciso entender é que o amor significa, às vezes, também contrariar a outra pessoa, não é? Sim. Porque o conceito de amor que talvez muitos aí advogam não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com amor. Por quê? Porque eu gosto muito de um poeta libanês que ele diz assim, ele fala algo muito interessante a respeito do amor. Ele fala assim, eu não sei se você já ouviu falar de um poeta libanês por nome de Gilbran, ele diz assim, fala-nos do amor. Aí ele fala, quando o amor vos fizer sinal, seguiu, ainda que os seus caminhos sejam duros e difíceis. E quando e aí ele fala, e quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos ao amor, né? Ainda que a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir. Então, Henrique e a todos que nos ouvem, né? Eu me posicionar contra uma pessoa não quer dizer que eu não a amo, certo? O movimento, independentemente, né, de quem é que esteja lá ou não, né, eles precisam entender o seguinte, que entre amar o movimento e amar a Deus, eu amarei a Deus e a palavra desse bom Deus, né? Então, a forma amorosa, Fernanda, às vezes, ela talvez vai ser interpretada por ele de uma outra maneira, mas nós amaremos também se nós expressarmos a verdade que nós cremos revelada na palavra do nosso bom Deus, né? Então, por exemplo, vai ter momentos que as escrituras sagradas apontarão de uma maneira muito antagônica àquilo que eles afirmam. E
nós teremos que nos colocar. Né? E isto também é uma manifestação de amor, porque o amor também poda, o amor também coloca limites, né? Sim. E isso não é só em relação a esse movimento, é a tudo na vida, né? A tudo. E assim, com todo o respeito, Henrique, eu tenho colegas que são homossexuais, etc. e tal, e eu vejo certas coisas sendo preconizadas por este movimento aí que estão, né, muitas vezes, tomando frente de muitas coisas, Sim. e que esses próprios colegas dizem isso não me representa. Né? Eles não me representam. Não é isso que eu penso, não é dessa maneira que eu penso. Eu não concordo com certas coisas que acontecem em determinados lugares, etc. e tal. Eles mesmos, né? Então, eu penso que a forma amorosa, às vezes, ela vai ser manifestada quando você contraria essas coisas também, né? Esses ideais, vamos assim dizer, que estão contra aquilo que nós cremos como manifestação do nosso culto, do nosso credo, né? Sim, do nosso credo. sim. Uma coisa, perfeito, pastor, uma coisa que eu ouvi esses dias e que é algo que a gente precisa colocar isso na nossa visão, né? Colocar esse óculos para a gente enxergar o mundo é que se a opinião do outro é importante, a nossa também é. Claro. Né? Então, não, é porque eu não concordo com você. Tudo bem, mas você não quer ser respeitado? Então me respeite. Exatamente. Então me respeite. A gente trata com amor, mas a gente não deixa de falar a verdade. E aí, só uma citação que eu vou fazer, a gente já pula para a próxima pergunta, é Agostinho falando, o Senhor me feriu e eu te amei. Então a palavra nos fere, porque é uma palavra que fala assim, você é pecador. E sem você não, sem Cristo você não tem esperança. Aí você fala, eu amo essa palavra porque ela é a única esperança para minha vida. Só que é uma palavra dura, né, pastor? Qual que é a palavra bonita? O que eu quero só retornar à live de quarta, né? O ser humano precisa do Salvador chamado Jesus Cristo. Exato. Agora... Exato. O ser humano, né, pastor? Não é... não, porque fulano é... Ele precisa do Salvador que se chama Jesus Cristo. Agora, pode ter certeza que em diversas áreas da minha vida, entre a verdade expressada na palavra de Deus e os ideais e os desejos dos seres humanos, se eu tiver que optar em agradar, eu agradarei o meu bom Deus. É o meu credo, é a minha forma de encarar, é aquilo que eu creio literalmente como manifestação da verdade, né, inerrante, expressada na Bíblia. Sim. A gente tem até mais uma pergunta falando sobre